e parte do Brasil está em alerta. A atual onda de calor está perto do fim, mas nos próximos dias poderemos ter temporais e ventos de até 100 km por hora. E depois o calorão ainda pode voltar. Para a gente entender melhor esses extremos do clima, a gente conversa com o meteorologista Giovanni Dolif, que é coordenador de operações e modelagem do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Giovanni, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui, poder esclarecer esses assuntos que estão afetando a vida de tanta gente, né? Sem dúvida. Bom, os modelos do CEMADEM indicam o que para os próximos dias? Eu até vi uma informação de que a temperatura aqui em São Paulo pode cair por 13 graus Celsius dos 30 que nós estamos vivendo, até mais nesses últimos dias. E o que vale a pena também é fazer um alerta em relação à chuva e os ventos. O que os modelos apresentam para os próximos dias? Tiago, geralmente quando a gente tem essa mudança de condição de tempo, mudança de cenário, ela é forçada por movimentos mais intensos na atmosfera que costumam resultar em tempestades severas. Então, isso é esperado e é o que está sendo previsto também. Esse sábado começar ainda muito quente, já no período da tarde e noite a gente tem algumas tempestades, São Paulo, Rio de Janeiro, isso antes da frente fria, e no domingo, com a passagem da frente fria, a gente pode voltar de novo a ter temporais, chuva forte, raios, e aí a temperatura cai, porque não só pela chuva, mas pela chegada de uma massa de ar relativamente mais fria. Então, esses 13 graus que você falou, é porque a gente vai sair de 35, 36 para 22, 23 graus, né? Não chega a ser frio, mas bem melhor do que esses extremos que a gente está sentindo. Ô Giovanni, claro que isso mudou a nossa vida nesses últimos dias, esse calor, as pessoas evitando andar na rua. E o consenso entre muita gente é de que praticamente as pessoas nunca viram um calor como esse. Claro, tem exagero, nós passamos já por outras situações como essa, mas foi um momento diferente na comparação com os últimos anos. Como é que a gente pode enquadrar esse calor que a gente está vivendo? Tiago, a gente não tem séries de dados de medidas de grandes áreas de temperatura e durante uma semana, por exemplo, né? Senão a gente teria que ir medindo todas as semanas, andando um dia para saber como é que foi cada semana do passado. Mas eu tenho mais de 20 anos de profissão e não me lembro de ter tido tantos dias seguidos com registro de recordes de temperatura máxima em diferentes cidades, em diferentes estados do Brasil. Então, a gente provavelmente esteve vivendo uma semana, se não a mais quente, que nós, né, já vimos, ou talvez da história recente do Brasil, provavelmente uma das mais quentes. E a nossa preocupação é se isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? E em relação ao que nós vivemos nos últimos dias, quais foram os fatores? Muito se fala do El Niño, se fala, claro, a discussão polêmica em relação a mudanças climáticas, mas o que vem contribuindo, o que contribuiu nesses últimos dias para que a gente vivesse isso? Você citou os pontos mais importantes, Thiago. O El Niño está contribuindo, um planeta já mais quente está contribuindo, e eu gosto de colocar 4 importantes pontos. Um primeiro conceito para a gente entender é que na atmosfera, regiões onde o ar está subindo, ele se expande, resfria, condensa, forma nuvens e chuva. Nas regiões da atmosfera onde o ar está descendo, é o efeito oposto, comprime, o ar se aquece, inibe a formação de nuvens, portanto, sem chuva. O segundo ponto importante, a atmosfera é um fluido gasoso que envolve todo o planeta. Então, o que acontece numa região dele, por exemplo, se o ar está subindo numa região do planeta, ele vai induzir a descida de ar em outra região, porque o fluido, ele se conecta. O terceiro ponto, as temperaturas dos oceanos influenciam nesses movimentos de subida e descida do ar. E esse ano, a gente está com anomalias na temperatura de alguns oceanos, especificamente no Pacífico, que é o que caracteriza o El Niño, e também no Atlântico Norte, que está bem mais quente. Nessas áreas onde está mais quente, a atmosfera com mais umidade e calor fica mais leve e o ar tende a subir. E aí ele tende a induzir descida de ar numa outra região. Qual que é essa região?
América do Sul, Brasil, principalmente o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Só que por ser um fluido, esse efeito não é rígido, não é constante, nem no espaço, nem no tempo. Então, em alguns momentos, esse efeito é mais intenso, comprime essa massa de ar, fica mais quente, ela se expande, inibindo a chuva no norte, centro-oeste até o sudeste, e contrai a chuva lá para o sul. Em outras, ela se retrai e a chuva sobe e vem para o sudeste, vem para o centro-oeste, como foi o mês de outubro. A gente teve uma onda de calor forte no final de setembro, depois outubro melhorou a temperatura, a gente teve chuvas e agora de novo. Essa variabilidade, ela está sendo amplificada por esses fenômenos e por um planeta mais quente. O outro ponto importante é que a gente já veio do inverno com uma atmosfera com temperaturas muito altas. A gente teve um inverno muito quente esse ano, né? O planeta como um todo está quente. Então a gente começou com as ondas de calor já num patamar de temperaturas mais elevadas. Quando você tem a onda de calor, você atinge valores extremos. E, Giovanni, queria então que você reforçasse os próximos 2 dias, pelo menos, no caso aqui de São Paulo, mas também pode fazer o alerta para outras partes do país, o que deveremos ter em relação a chuvas fortes e ventos também? Tá. São Paulo e Rio de Janeiro. No sábado, o dia começa com muito calor, vai ser um dia bem abafado. No período da tarde, o tempo começa a mudar, primeiro em São Paulo e depois Rio de Janeiro, entre a tarde e noite, e a gente pode ter temporais. Então, quem tiver alguma atividade externa, ou mesmo em casa, né, precisa ter cuidado com os ventos fortes, janelas ou telhas, né, coisas que podem sair voando e podem machucar. E, então, essa chuva forte na tarde do sábado e noite do sábado. No domingo, chega a frente fria, a temperatura já fica mais amena, mas com a chegada dessa frente fria, a gente ainda pode ter chuvas fortes e trovoadas. Aí, a partir da segunda-feira, o tempo fica mais bem comportado, vamos dizer assim, sem chance de temporais e com temperaturas mais amenas. Então, durante os primeiros dias, pelo menos, da próxima semana, a gente deve ter temperaturas mais próximas do normal para essa época. Não é frio, né? Essa época de novembro faz calor, né? Mas não o calor extremo que a gente sentiu nos últimos dias. Perfeito. Giovanni Dolif, coordenador de operações e modelagem do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais aqui do país, meteorologista. Muito obrigado mais uma vez e voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite para você, uma boa noite a todos. Até uma próxima.